uma saudação muito especial aos nossos telespectadores da Vale TV. Hoje nós temos um assunto muito importante dentro das projeções que nós estamos fazendo para as comemorações do bicentenário da imigração alemã. O nosso convidado especial e especialíssimo é o presidente do Instituto São Leopoldo 2024, engenheiro Ayrton Schuch, que está nos trazendo a memória dos 150 anos, do que foram as comemorações dos 150 anos da imigração alemã. Um estudo feito e uma dissertação de mestrado da professora Tatiane de Lima, que nos serve de base para o que foi feito. E nós, inclusive, hoje tivemos a felicidade de um encontro por telefone, por enquanto, com o presidente da comissão da época, o coordenador do biênio da imigração e colonização alemã e italiana, no caso, nas comemorações em 1974 e 75. Ayrton, a palavra. Boa noite. É interessante, né, Silvio, porque essa pessoa era deputado estadual, o Vitor Faccioni, e ele, na ocasião, um ano antes, 1973, pelo que conta nesse mestrado da Tatiane, ele foi procurado por uma comissão de representação de São Leopoldo para que as entidades tivessem apoio do governo do Estado no sentido de promover a colonização alemã, o sesquicentenário. E aí o Vitor Faccioni, pelo que conta nesse relatório da Tatiane, ele prontamente se colocou à disposição e trouxe então a ideia de buscar mais subsídios. Quando é que as outras etnias fizeram a sua, vamos dizer assim, chegaram ao Rio Grande do Sul? E aí, para ele foi uma surpresa, mas ele constatou que, paralelamente aos alemães, um ano depois, os italianos e os poloneses também fariam as suas comemorações, ou estariam celebrando também o início das suas imigrações. E ele sugeriu, então, ao governador da época, que era o Euclides Triquez, que ele fizesse uma comemoração conjunta, no caso não só dos europeus, mas aí foi feita uma integração total das etnias, inclusive da próprios negros, que tiveram também suas comemorações festejadas. Nesse sentido, foi então criada uma comissão estadual, e essa comissão estadual foi recebendo informações dos diversos municípios para dar dar uma estrutura municipal a essas celebrações. E o interessante é que o resultado, como diz a Tatiane, foi metade do Rio Grande do Sul praticamente comemorou, e teve, nesse contexto, o presidente da República da época, que era o general Ernesto Geisel. Ele esteve 2 vezes no Rio Grande do Sul, uma vez na encenação da chegada dos migrantes alemães em 1974 e outra vez na encenação da chegada dos imigrantes italianos em 1975. Ou seja, o conceito do biênio da colonização e da imigração no Rio Grande do Sul se tornou um evento nacional. E atualmente a gente pensa em fazer alguma coisa talvez até similar, porque estamos concluindo pela amplitude da imigração alemã no Brasil, e ela hoje está disseminada por praticamente 7 estados, e no conceito que a gente está tentando levar para caracterizar uma região germânica, nós já detectamos 27 regiões nesses 7 estados. Ou seja, existe uma possibilidade de ampliação desse biênio, e é isso que a gente vai tratar posteriormente com o ex-deputado Vitor Faccioni, que vai nos dar algumas
dicas e informações sobre isso. O interessante é que essas regiões germânicas foram delimitadas pelo próprio IBGE, né? Não, ela é assim, ó, é que nós estamos utilizando a característica do IBGE que chama isso de regiões geográficas imediatas. São as regiões mais que têm uma certa sintonia entre si, 9, 10, 15, 21 municípios, o número não interessa, interessa é as relações sociais e econômicas dessas regiões. Então, no Rio Grande do Sul, por exemplo, são 43 no total, e desses 43, 9 já estão caracterizadas como germânicas. Neste sentido, eu fiz um levantamento recente, que eu até tinha falado para o Silvio, dos municípios que tiveram presentes há 50 anos atrás, ou há 45, no sesquicentenário, que está listado lá no trabalho da Tatiane, e ali estão registrados para comemorações alemãs 124 municípios. Eu peguei esses 124 municípios e distribuí em cima dessa característica das regiões geográficas do IBGE, nas nossas futuras regiões germânicas, e foi interessante porque a característica desses municípios, colocando isso num mapa, a grande concentração de cidades que fizeram isso está na região de Ijuí, que, se não me engano, é a 430018, que teve, no caso, 11 cidades envolvidas. Aqui no Vale dos Sinos, que atualmente nós temos o Vale Germânico, foi a segunda concentração, com 9 cidades envolvidas. E assim sucessivamente, tem várias, 2 ou 3 regiões, com 6 cidades envolvidas. É muito interessante porque a gente vai, com isso, tendo uma amplitude e uma densidade dessas comemorações. É interessante que o Brasil, na verdade, é um país de imigrantes. E também, o que eu diria na época anterior à imigração alemã, tivemos o que eu chamaria de imigrados, que vieram descendentes descendentes da etnia afrodescendente, né? Que vieram ao longo de 350 anos, sendo trazidos da África, praticamente forçados, mas que também estão hoje no Brasil e fazem parte dessa imensa herança cultural afrodescendente. Depois, a partir de 1824, logo após a proclamação da independência do Brasil, em 1822, em 24 vieram os alemães e depois então vieram os italianos, os poloneses e tantas outras etnias. E eu acho que cada vez mais devemos pensar nesse conjunto de descendentes que, com as suas mais diversas heranças, contribuem para que o Brasil seja o que é e que talvez precisemos, hoje em dia, repensar também qual foi a herança que nós trouxemos e o que o Brasil de hoje resultou a partir do amalgamento, dessa amálgama de etnias, de culturas, e que nós consideramos uma grande riqueza e com também as suas deficiências, que precisamos refletir sobre tudo isso. Por que o Brasil de hoje é isso e o que o Brasil de hoje pode ser, talvez até repensando um pouco as culturas iniciais e reestabelecendo contatos também com a Alemanha, com a Itália, com a Polônia, com as mais diversas etnias, as diversas origens desses países, que nós sabemos que a Alemanha não era esse país que nós conhecemos hoje como Alemanha, mas também a cultura germânica, né? Então inclui a Áustria, a Suíça, uma série de outras nações que são limítrofes hoje em dia da Alemanha e que representam essa herança cultural. Então acho que tudo isso nós precisamos aglutinar e trazer como enriquecimento ao Brasil,
que é tão diversificado e nós podemos também cada vez mais integrar essas diferentes culturas e festejarmos juntos. Existe, por exemplo, no Espírito Santo, uma festa chamada Pomitáforo. Então, essa Pomitáforo é uma abreviação de pomeranos, italianos e afros. Então, eles fazem lá uma grande festa chamada Pomitáforo. Em Ijuí, que você mencionou agora há pouco, né, existe o tal do Fenadi, que é a comemoração das diversas culturas. São 13 ou 14 etnias diferentes que fazem ali a grande festa das etnias. E isso nós podemos incorporar cada vez mais ao nosso pensamento de imigração. Imigração alemã, imigração de outras etnias, fazer uma grande festa das etnias a partir de 2024. Eu acredito, Silvio, que não é só, vamos dizer assim, ó, quando a gente fala no Brasil, lógico, a gente esquece que, em realidade, os únicos habitantes deste país eram os indígenas, né? Exatamente. Os portugueses também. Então, Porto Alegre, por exemplo, voltando um pouco atrás, nesse biênio, Porto Alegre fez uma grande comemoração pela imigração portuguesa. Ou seja, vamos dizer, esse amálgama que a gente está falando, provavelmente será possível fazer alguma coisa, porém a gente tem que se estruturar e tem que começar a definir prazos, o que vai ser feito e como vai ser feito, para que a gente não faça uma coisa que eu sempre considero negativa. A gente projeta, inicia e não termina. Na volta das praias, vocês podem saber o que isso significa quando vocês, por exemplo, saírem fora da BR-101 e entrarem na como é a Estrada do Mar, que está lá deixada ao lado, ou entrarem na RS-118, que continua em obras, graças a Deus, por mais uns 15 anos. O que eu sei com certeza é que terminou agora o bloco 1 e daqui a pouco voltaremos com o bloco 2 desse nosso programa de hoje. Ok. Tá. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Conexão Brasil-Alemanha é pela Vale TV de Novo Hamburgo
vai se tornar cada vez mais o porta-voz dos preparativos para o bicentenário da imigração alemã. E o Ayrton já pode nos contar sobre como andam as atividades, as iniciativas, contatos para que isso aconteça o quanto antes. Em realidade, nós fizemos agora recentemente, aproveitando que esse período de férias, etc., fizemos um levantamento desse trabalho da Tatiane e detetamos então os 124 municípios que estão relacionados com a imigração alemã, muitos deles não só com a imigração alemã, que nem o Silvio falou, e fizemos então a relação deles, atualizamos os endereços, etc., e mandamos uma correspondência a todos os 124 prefeitos, expressando a recordação desses eventos e também convidando eles a voltar a participar. E foi interessante porque numa desses contatos houve o retorno de alguns e-mails que não estavam corretos e eu pessoalmente peguei o telefone e fui telefonando então para as diversas prefeituras para ajustar os novos endereços eletrônicos. E numa dessas, ao fazer a ligação, quem atende do outro lado é um senhor. Pois não? Eu digo, pois não, eu queria falar com o gabinete do prefeito. É o próprio. E eu tive uma surpresa, eu disse, poxa, mas então já está atuando diretamente na linha? Diz ele, sim, é porque aqui agora nós estamos num período de férias, etc., mas eu prefiro falar diretamente com as pessoas que ligam para a prefeitura. E eu gostaria de saber qual é o interesse que o senhor tem. Eu digo, não, eu queria só lhe transmitir que há 45 anos atrás a sua prefeitura participou dos eventos da imigração alemã. Ele, mas nem tem mais imigração, aqui é tudo gaúcho já, rapaz. Vamos ver como é que a gente pode resolver esse problema. E foi interessante, porque foi um acesso muito amigável. E diz ele, bom, então me manda novamente a informação, que eu vou dar uma olhada, estudar, etc. Mas leve em consideração que aqui é tudo gaúcho. Se tinha alemão, já está falando o nosso português aqui, no caso dessa região noroeste, lá perto de Juí também, né? Então foi interessante, a gente fica criando essa relação e foi interessante também, porque a gente fez isso semana passada, e a primeira resposta que tivemos das 124 prefeituras foi diretamente Porto Alegre, dizendo que tinham recebido, acharam interessante e que estavam distribuindo essa solicitação entre os diversos órgãos para tomarem conhecimento e se pronunciaram. Então é muito interessante, muito próprio, eu gostei muito dessa resposta. Vamos ver o que sai disso aí. Amanhã, só para completar então essas informações mais atualizadas, nós teremos então uma reunião em São Leopoldo, que a gente chama reunião do bicentenário, já faz um ano que a gente se reúne uma vez por mês, e amanhã está sendo prevista a discussão sobre a formalização dessa comissão, fazendo com que ela seja uma espécie de mini-secretaria ou uma secretaria transitória da prefeitura, à semelhança da Secretaria da Copa que teve em Porto Alegre, nas cidades que teve Copa do Mundo, foram criadas as secretarias da Copa e essas secretarias elas coordenavam as atividades, juntando então as partes interessadas, no caso esportistas, etc. E nós vamos fazer uma coisa provavelmente semelhante, tentando dar isso exemplo em São Leopoldo, já depois transmitindo isso por osmose, vamos dizer, ao Vale Germânico, que fica aqui na região, e depois, então, aproveitando a conexão Brasil-Alemanha e aproveitando o nosso sistema de mídia eletrônica da Brasil-Alemanha, NOIAS, atingir, então, não só o Rio Grande, mas o Brasil, inclusive. Realmente, a nossa preocupação é incluir todas as entidades ligadas de alguma forma com a cultura alemã, para que eles se cadastrem, para que tenham participação ativa nesse nosso processo de integração e de preparação para o bicentenário da imigração alemã.
Eu acho que algum já está se manifestando, mas vamos continuar. Acontece que nós estamos realmente preocupados em fazer uma grande preparação de nível nacional e até internacional, envolvendo também os países da América Latina. Já existem encontros, vem acontecendo há mais de 10 anos, entre descendentes de origem alemã. Começaram em Montevidéu, como promoção de um hotel para eventos, não é? E depois já se alastraram para o Chile, Argentina, Paraguai, Peru, Venezuela, aqui pelo Brasil, nos mais diversos setores, para que todo esse movimento se organize também, né? É importante que isso se espalhe e que seja divulgado também. Nós somos especialistas em fazer coisas interessantes, coisas boas, mas que ninguém toma conhecimento. Assim como empresários alemães que estiveram visitando o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sob a coordenação da Câmara Brasil-Alemanha de Porto Alegre, no final eles ficaram até encantados com o que viram, principalmente no aspecto de preservação da cultura, da língua alemã, e aí perguntavam, warum versteckt ihr euch? Por que vocês se escondem? Porque, na verdade, na Alemanha, praticamente pouca gente, quase ninguém está sabendo da nossa existência, inclusive, né? Então, nós temos um trabalho muito grande pela frente, mas estamos nos articulando também através do programa Conexão Brasil-Alemanha. Estamos preparando uma espécie de um telejornal que deverá ir ao ar a partir de fevereiro agora, que nós vamos unir Brasil, Alemanha e as mais diversas regiões do Brasil e da América Latina, todos participando através de comentaristas, através de reportagens sobre o que está acontecendo em cada um desses lugares. E vamos fazer também links em que as pessoas possam depois se relacionar através do programa para entrarem em contato e verem reportagens mais extensas, porque o espaço é relativamente curto para tanta coisa. Nós vamos expandindo isso e também através de e-mail, através de redes sociais. Muita coisa vai acontecer proximamente. E o Ayrton Schuch, como coordenador dessa comissão e principalmente do Instituto São Leopoldo e integrante da comissão, vai ser também o nosso principal elo para todas as frentes que vão se estabelecendo, né? Eu não vou me esconder, então, senhor. Não vai se esconder, exatamente. É importante que a gente não se esconda e esse trabalho preciso ser feito lá na Alemanha também e vamos fazer através de cada vez mais intercâmbios com a Alemanha. Mas Silvio, é interessante porque às vezes a gente esquece. O Clube Caixeiros Viajantes em Porto Alegre, a origem dele é exatamente uma origem alemã, os famosos caixeiros viajantes que faziam a entrega das importações, etc., pelo interior do Rio Grande do Sul. E daí surgiram os chamados clubes caixeirais, que tem em várias cidades do interior. Isso. O Clube Caixeiral. Eu me lembro de Santa Maria, onde estudei, tinha o Clube Caixeiral. Eu não sabia dessa origem, interessante. E tem em Bagé, e a gente fica surpreso, porque quando a gente começa a ver isso, a gente vê a extensão dessa influência, desses tratados, e depois a gente sai do Rio Grande e passa para o vizinho estado de Santa Catarina, e fica surpreso também, porque a mesma concentração que a gente vê das comemorações da imigração no noroeste do estado, a gente vê em Santa Catarina nos extremos. Ou fica na região de Blumenau, ou atravessa Santa Catarina inteira e vai para a região de São Miguel do Oeste, que é uma região onde foi feito o primeiro KERP do Brasil, é exatamente em São João do Oeste, nessa região de São Miguel do Oeste, que foi o primeiro KERP. Dali... Não foi primeiro Oktoberfest, desculpe. Primeiro Oktoberfest. Em Itapiranga, pelo que eu sei. Mas interior de Itapiranga. Pois é, isso. Itapiranga, que fica nessa região de São João do Oeste, etc. Que Exatamente. fica nesta região germânica, né? 41ª Oktoberfest comemoraram neste ano. Então a gente fica surpreso e aí de repente a gente vai procurar um pouco mais saber Itapiranga e coisa
e descobre as termas de São João do Oeste. É uma coisa espetacular, é uma coisa linda. Eu fico surpreso porque eu não sabia disso, e agora com essa busca de informações sobre a colonização e a imigração, eu me defronto com verdadeiros paraísos. E essa Itapiranga, a cidade de Itapiranga, São João do Oeste, foram criações do nosso Volksverein, Sociedade União Popular de Porto Alegre, que fez projetos de colonização, de que resultaram, por exemplo, Cerro Largo, Santo Cristo e Itapiranga. E, na época, eles estavam muito preocupados com a união, que não houvesse dissensões. Então, essas cidades aí, ao contrário de Juí, que foi depois uma espécie de reação a isso, só podiam participar quem fosse católico e alemão, de origem alemã, né? Então, justamente para eles terem um máximo de unidade. Daí surgiram, então, justamente Cerro Azul, na época, Cerro Largo, hoje em dia, e Santo Cristo e Itapiranga. Essas regiões aí foram efeitos diretos da colonização do Volksverein. Eles compravam terras e colonizavam. E aí a reação foi Juí. E Juí justamente foi uma reação a isso. Colocaram todas as etnias e possíveis. Juí, Passo Fundo também teve uma Erechim, Passo Fundo. Essa região toda aí tem uma mescla muito grande de alemães e italianos, não é? Nesse sentido, é bom a gente também buscar informação sobre o que vai ser colocado como é que o consulado vê isso. A gente tem feito contatos com o consulado e provavelmente na próxima semana eu vou ter um contato com o Sr. Stefan Hoffmann, que é do Goethe-Institut, para caracterizar com o Goethe-Institut o que é a cultura alemã atual, para que a gente possa buscar essa promoção dessa cultura, né, de uma maneira sistemática, com o apoio, inclusive, do Goethe-Institut. Foi muito simpático e, basicamente, esse esforço vai ser feito na divulgação da língua alemã, através da Semana da Língua Alemã e das correspondentes extensões disso, apresentações literárias ou apresentações teatrais em língua alemã. Essa reconexão é muito importante porque justamente houve uma ruptura com a cultura alemã durante a Segunda Guerra e depois a Alemanha se desenvolveu e evoluiu muito e nós ficamos muito separados. Presos então, ao passado, né? Justamente rejuntar tudo isso de novo, né? Nós nos reintegramos também na cultura atual alemã. É muito importante. Bom, estamos chegando ao final do programa. O Ayrton Schuch é o nosso convidado permanente e voltaremos a conversar sobre esses e outros muitos assuntos nos próximos programas. Muito obrigado pela sintonia e até a próxima segunda-feira. Boa noite.